Olá, estamos aqui para mais uma entrevista do nosso canal no YouTube AD Debates. Aqui onde a gente vai debater sempre temas relevantes, importantes, informativos, educativos, polêmicos também, de combate a preconceitos, enfim. O nosso canal procura levar uma mensagem, uma reflexão, alguma informação importante para você que nos acompanha, que é inscrito no nosso canal. Pedimos também para que você se inscreva, quem está nos assistindo, se inscreva, ative o sininho das notificações para ficar recebendo as notificações dos próximos vídeos e também curta, comente, compartilhe. Vamos fazer esse canal avançar, progredir, para que a gente possa chegar a mais pessoas com os nossos debates relevantes aí para contribuir de forma positiva com a nossa sociedade. Então aqui Alcides Duarte na apresentação, meu amigo Elvis Leite aqui por trás das câmeras, fazendo as gravações, edição, postagem dos vídeos. E contamos aqui então com o nosso convidado especial, doutor Joaquim, ele que é psicólogo, né? Joaquim Francisco Silva, não tem mudar, né? O Joaquim Francisco Silva, ele é psicólogo, perito em psicologia na Secretaria da Justiça do Estado do Ceará, especialista em RH, que é Recursos Humanos, né? Especialista também em psico-oncologia, especialista em defesa dos direitos humanos, tem experiência profissional aí em RH de grandes empresas, por onde já passou, porque trabalhou muito tempo em São Paulo, né? Em alguns outros municípios ali. E tem experiência também em políticas públicas, tanto de CRAS quanto CREAS, NASF e o CAPS, né? Então, tem um conhecimento muito amplo nessa área também social. E o doutor Joaquim, que casou-se, né, com Lúcia, uma jucaense. E aí se tornou jucaense também, né? Por sinal, já recebeu merecidamente o título de cidadão jucaense. Tenho a honra de ter recebido esse título importante para a minha vida. Exatamente, pelo tempo, né? Mais de 20 anos aqui em Jucás. 24 anos. E sempre contribuindo, né? Tanto é que eu queria que você falasse agora, porque eu não consigo lembrar de tudo. Eu lembro de alguns, né? Mas eu queria que você citasse aqui para a gente, né, todos os movimentos, conselhos, grupos, enfim, pastoral, que você sempre esteve envolvido, né, nesses serviços voluntários, sempre dando sua contribuição, até outras funções também que não foram voluntárias, né, que você também serviu aqui em nosso município. Eu queria que você tentasse lembrar aí, não sei se não vai lembrar de tudo, mas se dá para lembrar. Faz parte desse momento de apresentação, né? Euclides, boa tarde, obrigado pelo convite de estar aí participando do AD Debates, e é uma honra estar aqui nesse programa, né, para também contribuir, como o programa é o objetivo dele. Bem, eu vivo aqui, eu sou paulista, né? E vivo aqui no Ceará desde 2001. Então já estou 23 anos no Ceará. No Ceará, ou seja, em Jucás. Aí morei em Fortaleza 5 anos, mas nesses 5 anos passava metade do tempo aqui em Jucás. Ficava fazendo ponte. Exatamente. Ficando em Jucás a maior parte do tempo. E de 2008 para cá, aí fiquei direto em Jucás. Eu vim para dar aula no Iguatu, dei aula de 2006 até 2019 praticamente. Aí cansei de viajar à noite e tal, né? Também trabalhei na prefeitura de Jucás na última gestão do Elânio, de 2009 era ouvidor municipal, 2009 a 2012. Aí fui trabalhar em Cariús, trabalhei lá até 17, se não me engano, 18. Mas, durante esse tempo, sempre fazendo algum trabalho extraprofissional. Além de ser professor, trabalho social, né? Isso. Eu vou muito por aquele conceito bíblico. Cristo um dia falou: eu não vim para servir. Perdão, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então eu também acho que o homem, ele vive para servir, não é para ser servido.
Seguindo esses preceitos, né? Exatamente. Esse é o papel do ser humano, né? O papel do ser humano. Servir. Até porque mesmo num trabalho onde você é remunerado, você é contratado, que é seu emprego, digamos assim, né? A sua profissão, mas todo trabalho é para servir. Exato. Né? Independente de ser servidor público ou trabalhar numa empresa privada, né? Mas cada trabalho tem uma contribuição ali para outras pessoas, né? Perfeito. E de qualquer forma é um servir, remunerado, mas é um Exatamente, servir. Só que tem esse outro servir voluntário que você não é remunerado, que ainda se torna mais relevante justamente por conta disso, porque você faz, porque você não é porque você precisa, é porque você quer, porque você ama, porque você gosta, porque você se identifica, né? Perfeito. Aí eu queria que você citasse. E aí, em função então desse conceito, digamos assim, até a minha profissão, né? Sou psicólogo, que é uma profissão de serviço também. Então, a vida toda a gente fez isso. E aí, então, eu trabalhei, como falou, já no CRAS, no CREAS, no NASF, no CAPES, em conselhos municipais, a gente participou e participa também. Alguns conselhos eu tive o prazer de participar juntamente. Exatamente, alguns conselhos. Hoje eu só estou no Conselho do Turismo, Secretaria de Turismo, Conselho Municipal de Turismo, mas a gente já participou do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, muito tempo, Conselho das Crianças e Adolescentes, fiz muito trabalho voltado a essa área. Né? Nesse que a gente participou junto também. Nesse que a gente participou junto. CMDK, né? E também no Compod, que era aquela Compod, né? Nós aqui criamos né? Exatamente. Foi inicialmente como Comad, depois passou a ser Compod. Isso. Nós que criamos aquele conselho aqui em Jucás, muito importante, né? No programa de combate às drogas. E nesse programa a gente faz muito trabalho nas escolas, né? Dando palestras, fazendo oficinas. Tanto é que você foi o primeiro presidente. Fui o primeiro presidente. E foi muito importante esse trabalho, porque, por exemplo, enquanto trabalhava como ouvidor, nas palestras nas escolas, a gente trabalhava com temas gerais, não era só voltado a um assunto. E eu fico assim, muito feliz de dar um exemplo, onde eu estava lá na escola da Veneza, falando sobre profissões, e, né, orientando os alunos, era uma época de final de ano, e aí uma aluna falou, puxa vida, eu tinha uma dúvida, agora já sei o que fazer. Já sei o que fazer, né? Então aquela frase dela, tão aparentemente pequena, para mim deu assim uma espécie de um incentivo muito grande, dizendo, eu não posso parar de fazer isso, porque ela não sabia, estava desorientada. E aí quando ela fala, agora eu já sei o que fazer da minha vida, né, do meu futuro. Então aquilo realmente teve um peso muito grande. Eu gosto muito desse trabalho social. Fiz e faço muitos projetos para associações comunitárias, tal, não sei o quê. Tem um exemplo muito grande, quando eu trabalhava em Cariús, a gente deu uma ajuda muito grande lá para a associação. O pessoal tem aquele projeto de criação de tilápias lá no Moquém. Sei. E a gente deu uma ajuda muito grande para aquele projeto lá, fazendo um projeto, veio uma verba, né? Conseguiram aumentar o número de gaiolas para a criação de peixes. E aqui fiz projeto para reforma de cemitério, para, mais recente aqui, para o nosso santuário, né? Porque esse santuário tenha, eu espero, né, que tenha assim, um peso grande para o nosso desenvolvimento municipal, para ajudar a comunidade de um modo geral. Porque a obra é grandiosa, ela tem um cunho principal religioso, mas também de turismo, exato, tem tanta coisa que agregam. Financeiro, econômico, né? Exato. Muita coisa. Então eu sou meio projetista aí, né? Gosto dessas coisas. Se acontece, a coisa não interessa, mas eu entrego Faz lá, né? parte, né? Exatamente. Contribui. A nível regional, o último agora, o bispo Dom Geraldo me pediu, conversei com ele já faz tempo a respeito de uma casa para pessoa idosa. Na época ele ficou meio assim e tal, mas faz uns 15 dias que ele me pediu de novo para encaminhar o projeto para ele, que ele ia fazer uma revisão, tomara que venha alguma coisa nesse sentido aí, né? Interessante. Então a gente está sempre ativo, está sempre
Se não ter atividade, você envelhece. Eu não quero ficar velho. É isso aí. A gente quer viver muito, né? Se Deus quiser. Mas sem ficar velho no sentido de, né? Exatamente. Inativo, né? Perfeito. Então é justamente nessa. Senão enferruja, né? E o espírito se mantém jovem, né? Exato. E aí você cria essa vitalidade, ela transcende a idade, né? Perfeito. E aí justamente o tema que a gente vai falar aqui é sobre a pessoa idosa, os direitos da pessoa idosa, a vida da pessoa idosa, não é? Ok. Então esse tema ele realmente muito importante porque não é destinado apenas às pessoas idosas, né? Não. Ele é destinado também, principalmente, às pessoas jovens. Com certeza. Porque todo mundo vai querer ficar velho. É. Todo mundo vai querer se tornar uma pessoa idosa, né? Ter longevidade, ter muitos anos de vida, né? Então, se a gente quer viver muito, tem que desejar chegar nessa fase, né? Exatamente. E aí a gente precisa refletir, vamos discutir muito isso agora, fazer uma reflexão geral de vários pontos, justamente para levar a conscientização e a sensibilização, né, dos nossos inscritos, independente de serem pessoas idosas ou não, para justamente ter essa preocupação de cuidar bem da pessoa idosa, porque se você não é, mas você tem um avô, um pai, uma mãe, um tio. Se você não é, mas você quer ser, porque todo mundo quer viver. Perfeito. Muito, né? Ninguém quer morrer. Então, todo direito que se adquire, mesmo uma luta de um jovem, uma pessoa adulta, todo direito que se adquire para o idoso vai lhe servir depois também. Perfeito. Então, você não vai estar só ajudando aos outros, você vai estar se autoajudando também. Exatamente. Então, é muito importante a gente ter essa reflexão, né, para ver que esse tema ele é muito importante. Não, é um tema Porque relevante. quando fala em pessoa idosa, aí acha que é só para os idosos. Não, E não é. não é só para a pessoa idosa. Aliás, não é para o idoso, é para os jovens, né? Para os Porque o jovens idoso também. já está naquela Já tá fase. vivenciando Né? isso. Alguns não conseguem fazer mais nada, né? E precisam dos não idosos para poder Exatamente. atender aquela pessoa idosa. A gente vai levar essa reflexão a partir de agora, porque existe também a questão das leis, né? A gente sabe que, a princípio aqui, é até bom a gente falar só por alguns termos, só para poder esclarecer também, Sim. né? Porque há até pouco tempo se falava muito assim, terceira idade, idoso, né? Os idosos. Hoje já a nomenclatura Mudou. ela foi, né, modificada, Mudou. foi aperfeiçoada. Hoje se chama pessoa idosa. Pessoa idosa. Né? É. Você já se refere assim com essa nomenclatura. Mas assim, a gente queria justamente para falar um pouquinho dos direitos da pessoa idosa e entrar no estatuto, porque tem um estatuto, existe uma lei específica, né, da pessoa idosa. Então eu queria que o Dr. Joaquim agora puxasse mais nessa parte dos direitos que foram adquiridos, das lutas que tiveram, quando foi, né, que lei, quando surgiu. Ok. Dá uma pincelada nessa parte. Muito bem. Legal, né? Tá a legislação que garante os direitos da pessoa idosa. Tá certo. Bem, a gente já há muito tempo, desde que a última Constituição foi homologada, digamos assim, se falava que essa era uma Constituição cidadã. Porque as outras constituições, elas não tinham assim uma preocupação maior, como deveria ter, o aspecto da pessoa, o aspecto social da vida e assim por diante. Então, dentro daquele conceito de Constituição Cidadã, após a Constituição de 88, começou a surgir uma série de movimentos, dando força, né? A Constituição ela reforçou isso, e os movimentos eclodiram de um modo geral, e várias coisas foram acontecendo. E o trabalho em defesa das pessoas idosas, de um modo geral, naquele tempo se falava idoso, falava terceira idade. Interessante que se falou muito tempo a terceira idade para não chamar a pessoa de idosa, porque idosa como se fosse um termo pesado, como pejorativo, né? Uma coisa que não era legal tal. Mas em outubro de 2003
foi, então, homologada, não sei se a palavra certa é homologada, mas o presidente sancionada a lei 10.741, que foi a criação do Estatuto da Pessoa Idosa. Então, a partir dessa data, com a criação do Estatuto da Pessoa Idosa... lei específica. Uma lei específica para trabalhar desse assunto. Estatuto da Pessoa Idosa. Aliás, foi o primeiro estatuto... primeiro não. O primeiro estatuto que surgiu foi da criança e adolescente. Depois da criança e adolescente, saiu da pessoa idosa e, por último, saiu da pessoa com deficiência. Né? Então, da pessoa idosa, é um estatuto grande, foi ali que foi definido os principais direitos, né, das pessoas idosas, e ele definiu que a pessoa idosa, toda pessoa com 60 anos ou mais, é considerada uma pessoa idosa. Agora, é claro, né, lei, e aí esse estatuto não é uma coisa estanque. A lei aprovada, sancionada em 2003 e ficou parada lá. Ele é atualizado. Então, de vez em quando surge uma mudança. Isso até porque tudo é dinâmico. É dinâmico. As leis também elas não podem ser elaboradas e ali serem verdades absolutas para o resto da vida. Não é, não. Ela é dinâmica. Ela é dinâmica, de acordo com o que vai se vivenciando, observando, ela vai acompanhando a mudança da sociedade. Exatamente. Vão vendo outras necessidades e vai inserindo, vai alterando. Exatamente. Mas esse estatuto, a gente sempre fala nele, porque foi aí a linha divisória na questão legal, e ele que criou, então, os principais direitos, né, que continuam vigentes até hoje. Alguns decretos da lei foi atualizado, foi melhorado, assim por diante. Então, ele que define os principais direitos da pessoa idosa e a gente trabalha em cima dele. Então, não é porque o estatuto diz que 60 anos é a pessoa idosa, que a pessoa com 60 anos é pessoa idosa. Né? Então, a pessoa idosa não é aquela pessoa que a gente deve obedecer somente ao critério cronológico. Mas a condição pessoal daquele indivíduo é que vai dizer se... Dentro da lei, por exemplo, fala... as pessoas acima de 80 anos. Tem assim uma diferenciação. Apesar de pessoa idosa, todos acima de 60, mas os acima de 80, eles têm assim algumas condições diferenciadas entre os de 60 a 80. Por quê? Porque subentende que as pessoas acima de 80 anos são mais vulneráveis. Requer cuidados mais especiais. Todos são assim? Não necessariamente. Não é porque ele tem 80, 90 ou mais, que ele é uma pessoa doente, que está acamada, né? Isso depende de vários fatores. Depende de muitos fatores. Muitos fatores. Tem o fator genético que contribui, mas também tem o estilo de vida, né? Que a pessoa... Acima de tudo, estilo Por isso de que é vida. bom dar esse recado aqui, doutor Joaquim, para todos, né? Especialmente para os jovens, porque... é uma fase onde ninguém pensa que vai ficar velho. Exato. Quer viver muito e quer chegar lá, mas não pensa. Tem dois conceitos. Ninguém quer morrer e ninguém quer ficar velho. Mas não pensa que um dia vai chegar lá e que quanto mais você se cuidar hoje, né, em todos os aspectos, né, da saúde física, atividade física, alimentação mais saudável possível, a gente sabe das dificuldades, mas você pode promover o melhor possível que você pode hoje. Né? Evitar algumas extravagâncias que vão comprometer a saúde, vão desenvolver alguma enfermidade, alguma doença, né? Alguma limitação. Então, o estilo de vida, ele representa muito. Para a pessoa chegar né, nessa faixa acima dos 60 anos, ou seja, como pessoa idosa, e chegar bem, justamente para não ter as dificuldades principais de limitações que tem a pessoa chamada de pessoa idosa, né? Perfeito. Tem muita gente que chega, né, e você é um exemplo disso, a gente vai já falar um pouquinho sobre seu estilo de vida. Sim. Porque, para dar exemplo para os outros, porque tem muita gente que chega aos 60 anos já debilitado. Infelizmente. Com algumas doenças até graves, né? E por conta do estilo de vida.
É claro que existem outras coisas, Claro. acidente, né? Existem doenças que são genéticas, né? Que a pessoa adquire independente Sim. dos seus devidos cuidados. Mas Mas são a maioria, exceções, né? São exceções. mas a maioria dos casos é o estilo de vida que você leva durante a sua Exatamente. juventude que vai dizer como você vai chegar ou se vai chegar a essa fase da vida, né, da pessoa idosa. Então, Perfeito. por isso que a gente tem essa, como você colocou na lei, a partir de 60 anos a pessoa é considerada legalmente, Perfeito. né, até para a base de alguns direitos, né, Certo. Questão legal, né? destinada ao idoso, a pessoa idosa, então é a partir de 60 anos. Mas existe também na lei uma outra especificação que a partir dos 80 já exige, né, já mais cuidado. Mais cuidado, exatamente. Por exemplo, existe um programa chamado Saúde do Idoso. Esse programa, ele ainda, o nome, não sei se mudou, é justamente em função desse aspecto das pessoas acima de 80 anos, né? E já aí o médico já vem visitar em casa, a maioria. Tem as prioridades. As prioridades, Né? Que torna uma exatamente, pessoa de prioridade, Exatamente, de atendimento prioritário. exatamente. Eu só queria dar um exemplo aqui, fugir um pouquinho daquilo que a gente está falando. É tão importante que você falou a questão de que ninguém quer ficar velho, né? E ninguém quer morrer, que tem um americano, não sei se você tem essa informação, tem um milionário americano que ele faz aí, acho que uns 8 ou 10 anos, que está gastando assim um dinheiro muito alto, mas muito dinheiro. Tem para gastar, né? Tem para gastar, para ele não faz falta, para ele não envelhecer. Então, quando ele começou esse programa, ele estava, parece, com 54, 55 anos. Queria E, estabilizar. segundo ele já regrediu para 40 e poucos anos, o organismo dele. Então, ele quer voltar até os 18 anos. Vai gastar muito dinheiro com isso. Agora, não é porque ele está fazendo todo esse investimento e tem aí uma equipe de cientistas trabalhando para ele, o que ele faz é uma loucura, tal, não sei o quê, né? Mas ele pretende fazer isso, porque ele diz que ele conseguindo fazer isso, ele acha que ele vai enganar a morte. Mas não se morre só por idade, Isso. né? Não se morre só por idade. Então, de repente, Qualquer outro fator vai lá, pode causar. mas isso mostra Até uma ação dessas, cientificamente, que pode acontecer. pode isso. acontecer de causar um problema. Por exemplo, eu lembro, há muito tempo atrás, o Michael Jackson também queria ter essa façanha, né? Exato. De não envelhecer ou de Não envelhecer. retardar o envelhecimento. Ele dormia numa câmera, Numa câmera. né? Tipo um caixão de... É uma com câmara de ar, lá, tal, maluca, toda. Enfim. Mas aquela questão, a idade ela vai passar para todos, né? De uma forma igualitária, mas a gente sabe que, independente desse exemplo que você colocou, que é um exemplo para se refletir, para mostrar que se a gente se cuidar, claro, cada um tem suas condições, Sim. mas se a gente se cuidar ao máximo, dentro das nossas condições, a gente vai sim A gente consegue. conseguir manter o organismo numa situação Mais saudável, né? melhor e alcançar uma Perfeito, longevidade. Né? Se não houver nenhum Claro. percalço pelo caminho, né? Que às vezes acontece de uma epidemia, a pessoa pega uma doença acontece. mais grave, Perfeito. né? Ou então um acidente. Quer dizer, existem muitas coisas que podem acontecer independente dos seus cuidados. Perfeito. Mas se você se cuidar, você tem uma garantia de que você vai viver melhor. E mais Exato. tempo. Então, um exemplo também para mostrar isso que você fala, o IBGE, cada censo que ele faz, ele mostra como é que está a curva da população, do envelhecimento e assim por diante. E dá uma expectativa de vida. Então, lá, há algum tempo atrás, o povo vivia tipo 40, no máximo 50 anos. Hoje, a expectativa de vida no Brasil já está em 76 anos, me parece. E a tendência é aumentar mais. E a tendência é cada vez aumenta mais, porque a medicina está evoluindo, tem mais recursos, Isso, né? exatamente. A condição de vida
ela facilita isso. E aí tudo isso contribui, e se a pessoa fizer a sua parte, A sua parte também, individualmente aí vai conseguir, melhora mais né, ainda. alcançar melhora mais ainda. essa média e ultrapassar. E esse processo de preparação de envelhecimento, como já foi dito também, deve começar bem cedo, né? Isso. Bem cedo, jovem. Olha, esse milionário começou com 55 anos de idade para tentar fazer uma regressão. Uma regressão. Né? Se ele, como milionário, tivesse como milionário mais jovem e tivesse essa Já fazendo o que devia fazer, iniciativa, ele ia conseguir melhores resultados. com certeza. Porque uma coisa é você tentar se renovar, regredir. Sim. Tem a questão celular, tem toda a questão biológica. Com Uma certeza. outra coisa é você ter condições de manter, Sim, né? Porque aí até para o organismo você consegue, o organismo já está, né, ali numa estrutura jovial, sim. bem melhor estruturado, então você por isso que é importante essa dica que eu estou colocando aqui, reforçando mais uma vez, da pessoa se cuidar hoje. Hoje. Né? Exatamente. Exatamente. Eu já vi gente dizer assim, tem até umas piadas, né? O cara foi ao médico, aí, doutor, eu vou viver muito? Olha, eu não bebo, não fumo, não farro, não faço isso, não faço aquilo, né? Não durmo tarde e tal. Aí o médico disse, é possível que você viva muito. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Se você não faz nada. Mas não é bem assim também, né? Quando a gente fala de se cuidar, porque o se cuidar, quando você desenvolve o amor próprio, que você desenvolve esse hábito de se cuidar, é não fazer extravagâncias que prejudicam a sua vida. Você não vai deixar de se divertir, de viver, de curtir, porque eu acho que uma das melhores diversões que a gente se ilude muito quando é mais novo, né? A gente se ilude muito com questão de festa, de movimento, mas a melhor diversão que tem é você poder fazer algo legal na companhia das pessoas que lhe amam, que você ama. Pode ser uma coisa bem simples, né? Pode ser uma coisa tão simples como um banho de rio, uma pescaria, Com certeza. um passeio a uma cidade simples também, próxima para conhecer os parentes, as origens, né? Então, são dentro de casa mesmo, a convivência ali, assistindo a um filme. Por exemplo. Quer dizer, são exemplos simples que eu estou citando aqui, que a pessoa pode viver bem, se divertir, né? Até não fazer uma comida em Não precisa de uma festa para poder... Né? Não precisa de coisas, beber, encher a cara até não se lembrar mais de nada. No outro dia está numa ressaca, às vezes precisa até ir para o hospital tomar uma injeção na veia. Ou seja, eu estou fazendo um comparativo de coisas extravagantes que prejudicam a sua saúde e a sua vida. É o que você deve evitar. Não é deixar de viver a vida. Com certeza. Tem que viver intensamente, viver bem. O presente é o que nos importa, que é o presente é onde a gente está. Perfeito. Sempre visando um futuro melhor, mas o presente é o que a gente pode agir, né? Então, na gerontologia, que é o estudo do envelhecimento, ele fala da alimentação saudável, como a gente já comentou, fala da atividade física, que é fundamental, ajuda na alimentação saudável. E aí tem um conceito novo que as pessoas, a gente quase que não dá muito valor, que é a questão da espiritualidade. Ou seja, a pessoa deve ter uma conexão com um ser superior. Não se trata de religião. Isso. Não fala religião A, B, C ou D. Mas espiritualidade. Tem que ter uma crença no ser superior. Né? Então, tem uma fé. E a quarta coisa, que é surpresa maior ainda, ele fala que tem que ter um ciclo de amigos. Amizade. O ser humano é um ser social. É um ser social. Não somos ilhas para viver isolado. E esse ciclo de amigos é justamente esse aspecto que vai dar a característica maior do ser humano, um ser social. E isso, os sociólogos dizem isso há muito tempo, né? Então, lá em São Paulo, por exemplo, uma pena que aqui a gente, em Jucás, não tenha espaço, o clima não ajuda muito para isso, mas tem praças cheio de mesas de dama, né? E à tarde o pessoal, com aquelas árvores frondosas ali, ventilado, o pessoal passa a tarde jogando dama ali. Pois é. E fazem campeonatos, e dando risada, tal. É uma interação social. Uma interação social, né?
Que pena, em Fortaleza também tem alguns locais que tem isso. Mas pelo interior, em função da condição de infraestrutura, o pessoal já não valoriza tanto isso. É uma coisa fundamental. Então, esse ciclo de amigos é muito importante. Uma pena que o que eu percebo aqui, lamentavelmente, é o ciclo de amigos, mas para ir no bar, para beber cachaça. E aí já não funciona. E aí já não é legal. Né? Porque esse beber cachaça não é saudável. Isso. Ele prejudica não só a saúde, o envelhecimento. Pode ter uma contribuição positiva nessa parte da interação social, da mente, porque você brinca, conversa, alivia, um pouco. Mas em contrapartida não compensa por conta dos estragos que vai causar aquele na saúde. tipo de encontro, né, no local que ele se encontra, que não é saudável e acaba comprometendo. Mas que esses 4 pilares a gente deve verificar. E aí, quando você falou, então, de repente até com a família, um almoço em família e tal, é muito importante. Por exemplo, lá em São Paulo, é muito comum a gente fazer piquenique. Não tem coisa melhor do que um domingo à tarde, ensolarado, né? Sair com a família, vai lá para um parque, coloca uma toalha no chão e comer um lanche ali, brincar, correr, brincar, rolar na grama, né? Ou numa praia. E são coisas inesquecíveis. São, e a gente realmente valoriza muito. Valoriza muito. São coisas que não têm preço, Não nem tem valor, preço. né? Justamente, porque Exatamente. é coisa que marca. Momentos que marcam, que ficam para sempre, né? É diferente, por exemplo, até a questão de um presente que você dá para alguém, se não for algo que a pessoa de muita utilidade para ela ali, que ela fica usando, acaba se tornando apenas um objeto. Sim. Que tem um valor, às vezes até caro, financeiramente falando, mas que não representa, não tem uma simbologia, algo que realmente tem um valor. Né? Ele tem um custo, mas não tem um valor. Isso. Né? E tem coisas que têm um custo baixo, ou um valor muito grande. E um valor incalculável. Às vezes o pai compra um brinquedo caro para o filho, porque é caro e tal. Brinca 1, 2 dias e aí ele perde a compra graça um baratinho lá e o filho prefere aquele baratinho porque brinca mais, porque interage mais. Né? Então é interessante esse tipo de situação. Por exemplo, no mês passado, eu fui visitar meu filho que mora em Santa Catarina. Ele trabalha, não estava para vir. Fazia 2 anos que eu não via ele, saudade, fui lá para fazer uma visita. Então, ficamos lá uns 10 dias juntos. E num dia, eu falei, pai, lembra quando a gente brincava de aviãozinho? Que coisa bonita que ele trouxe aquilo lá. Então, a gente morava no local, e aí ele, tipo 5 ou 6 anos, e a gente brincava de aviãozinho. Então, abria os braços, corria e tal, né? E ali, ele se lembrou desse momento. Uma coisa tão simples. Mas que teve tão um valor. Insignificante, mas ele não esqueceu aquilo lá. E aí, no final da brincadeira, ele vinha, corria, abraçava, a gente rolava na grama e tal. Os pais precisam brincar mais com Precisam brincar. Olha, né? Dá um celular, é até caro. Sim. Tem um custo. Tem um custo. E a criança fica ali. Mas é ela e o celular. Ela está interagindo com um mundo estranho. Nada. Né? E aí o convívio, então, às vezes, humano fica perdido. Às vezes ela sente ela tem uma carência afetiva da presença do pai e da mãe. Né? Tem até, fugindo do assunto, o celular no supro. Tem até aquela piada de que o pai, muito preocupado com o trabalho, o filho queria conversar e o pai não conversava. Aí um dia o filho, pai, você ganha quanto, né? Por mês? Eu ganho tanto. Aí o filho, inteligente, fez a continha, então você ganha tanto por hora. Aí ele pegou a mesadinha dele, juntou. Quando deu aquele valor, pai, toma aqui. O que é esse dinheiro aí, menino? Não, isso aqui é 1 hora do teu serviço. Agora você para de trabalhar e vem brincar comigo. Estou te pagando. Quer comprar 1 hora do seu tempo. 1 hora do teu tempo. Aí o pai deu um susto, né? E eu fui brincar com a criança. Agora, tudo isso faz parte da vida e também do envelhecimento. Tudo que a gente está contando aqui são exemplos justamente para dar essa reflexão de que é hoje que a gente vive, é hoje quem está jovem, é hoje que já tem que cuidar de quando chegar. Exatamente. Né? E se cuidar para chegar bem. Perfeito. Mas agora eu queria puxar também um outro assunto, porque eu queria que você falasse um pouquinho agora também sobre que tem uma campanha nesse mês de junho. Hoje é dia 28 de junho. 28 de junho. Né? O nosso vídeo ele vai ao ar certamente dia 2 de julho, terça-feira.
a gente deveria ter gravado na semana passada, mas veio imprevisto, né? Aí esse contratempo não vai dar para publicar o vídeo, que não é ao vivo, não vai dar para publicar em junho ainda. Mas é referente a junho, que é o mês de campanha, né? O Junho Violeta, que é da pessoa idosa. Sim. E a gente vai... eu queria que você explicasse sobre essa campanha, certo? Para a gente conhecer um pouco a origem, porquê, né? Porque tem muita gente que nem sabe. Não sabe. Então, o dia 15 de junho, ele é o Dia Internacional de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa. Então, é um dia mundial onde o mundo inteiro deveria se mobilizar para sensibilizar as pessoas a respeito da não violência contra a pessoa idosa, né? A ONU criou esse dia. Na realidade, nós temos no Brasil, parece que 8 datas entre nacionais e internacional que fala sobre a pessoa idosa. Agora, o junho, e aí criou-se, assim como tem Outubro Rosa, Novembro Azul, tem o Junho Violeta, né? Então, criou-se essa cor violeta simbólica para tratar da pessoa idosa, né? Esse enfrentamento da violência. Porque são sempre essas campanhas, como o Dia das Mães. Sim. Né? Tem um dia né? Ou um mês, que agora estão fazendo as campanhas do mês. Tem o Dia da Criança, né? Tem o Dia da Criança, estão fazendo agora o mês. Tudo assim, o mês das mães. Perfeito. O mês para poder dar mais tempo de processar a campanha. Perfeito. Mas a gente sabe que todas essas datas, esses temas que são trabalhados nas datas, ali é um dia para dar uma chamada maior. Visibilidade. Né? Mas que todo dia é dia da pessoa idosa, todo dia é dia das mães, todo dia é dia... que são precisos cuidar sempre, né? E a gente falou muito aqui dessa questão dos direitos da pessoa idosa que está no Estatuto, e aí a gente não tem como explorar o Estatuto, senão o vídeo fica muito longo, mas as pessoas, hoje em dia, todo mundo tem acesso à internet, pode pesquisar e conhecer melhor. Falamos dessa questão das pessoas, especialmente a juventude, que tem que se preocupar consigo mesmo, em cuidar de si mesmo, para chegar bem, né, na fase, né, da vida da pessoa idosa, mas agora a gente já está entrando em outra parte que é propriamente da pessoa idosa. Sim. Né? Que é justamente para que todas as pessoas, inclusive, especialmente as que não são idosas, tenham uma atenção, um olhar especial para a pessoa idosa, justamente para que não aconteçam essa situação de agressão, de violência, de abandono, de maus tratos, de abuso e tal, né? Então a gente vai trabalhar agora isso. Na campanha do mês Violeta, Junho Violeta, né? Que é justamente para combater essa violência. Né? A gente prefere falar a palavra o enfrentamento. Né? Porque quando a gente fala assim, combate, o combate é uma palavra pesada, palavra mais de choque, né? Combate da impressão de guerra. Da impressão de uma coisa violenta, uma luta, né? Violenta. E enfrentamento não, é a maneira de enfrentar, a maneira de como um encara aquele tipo de assunto. Então, esse Dia Internacional é justamente para sensibilizar a sociedade, para chamar a atenção das pessoas, minha, tua, do padre, do prefeito, do bispo, né? De todo mundo. Da população em geral. Da população em geral, com relação ao enfrentamento da violência à pessoa idosa. Porque, às vezes, a pessoa pode ter uma pessoa idosa em casa ou não, mas tem um vizinho que é uma pessoa idosa, e às vezes a gente sabe que aquele vizinho, ele, de vez em quando, ele dá um grito meio estranho lá, ou ele reclama de alguma coisa, ou ele fica muito tempo sentado lá na varanda, quieto, e ninguém vai lá conversar com ele. Um exemplo. Eu vou dar o nome porque a pessoa merece, né? E a gente tem que falar coisa boa para quem está vivo. Aqui na Padre Cícero tem um amigo meu, o seu Vicente, eu visito ele pela pastoral da pessoa idosa. O seu Vicente tem 98 anos. E é uma pessoa assim maravilhosa. Lúcida, já chegando ao 100, Deus quiser, lúcido, brincalhão, muito bem-humorado. Eu estava visitando ele a semana passada e, de repente, passava uma outra pessoa,
seu Vicente, tudo bem e tal, não sei o que e tal. E cumprimentava, ele brincava com as pessoas, mas aí passou uma pessoa e foi embora, né? Falou, ó, Joaquim, tá vendo esse cabra aí? Ele não me cumprimenta, rapaz. Eu já ajudei a mãe dele, ajudei a tia dele, ajudei não sei o que, falou. E ele passa aqui e não me cumprimenta, parece que está de mal comigo. Olha que interessante. Então, o fato daquela pessoa, que eu nem vi a pessoa, eu não conheço a pessoa, passando sem dar o bom dia para ele, né? Incomodou. Ele se sentiu excluído, se sentiu que ele não era importante para aquela pessoa. E aquele outro que passa e fala o bom dia, oi, sou Vicente, tudo bem com o senhor, tal, não sei o quê, ele se sente presente, se sente vivo, ele sente que ele existe, né? Que é reconhecido. Que é reconhecido, que ele é importante. Isso. Né? Então, esse Dia Mundial de Enfrentamento é para a gente ter essa consciência. Para a gente não só cumprimentar o senhor Vicente, mas cumprimentar as pessoas. Porque, meu Deus do céu, não custa a gente dar um bom dia, boa tarde, né? Quando eu estou andando na rua, tal, faz tão bem isso. Né? E às vezes faz mais bem para si próprio, para quem está sendo, né, gentil ali, dando um bom dia, ou perguntando como vai, ou puxando algum assunto assim, mesmo que seja rapidamente. As pessoas vivem uma vida muito corrida hoje, mas tem como ser gentil. Com né? certeza, Sempre, ser gentil não custa nada. Né? A gentileza é algo que cabe em qualquer lugar. Então, esse enfrentamento à violência é desde as coisas, por exemplo, isso é uma coisa muito simples. Isso. Desde dar um bom dia para uma pessoa idosa, para todo mundo, até fazer uma denúncia, por exemplo. Se a gente sabe que está tendo uma pessoa idosa numa situação de abandono, de maus tratos, né? Vamos aos exemplos, no caso, para facilitar a nossa conversa. Isso. Quando a gente fala assim de direito da pessoa idosa, a pessoa idosa tem direito a ter uma vida mais digna possível. Uma vida de rei, de rainha. Até porque já contribuiu tanto, Contribuiu já fez tanto, né? Contribuiu tanto na criação vida, de né? filhos, Exato, na questão social, no trabalho em que ela desenvolveu durante toda a vida. Perfeitamente. Então Contribuiu hoje ele com o Brasil, deveria estar com o país. assim, sendo um rei ali e todo mundo aos pés dele servindo naquilo que ele precisa, tal, né? E lamentavelmente não é isso que acontece. O Papa, que ajuda muito também nessa questão do respeito, ele dá um exemplo que eu acho muito bonito. Ele, agora, no dia 24 de julho, vai ser comemorado, 24 ou 26, que é o último domingo de julho. O Papa criou, há 3 anos atrás, o Dia Mundial dos Avós e das Avós. E esse ano nós vamos comemorar o 3º ano. Então, o Papa escreveu lá um artigo sobre o 3º dia e ele dá o exemplo da semente de mostarda. Então, ele fala que os avós e as avós foram crianças também, né? E quando criança, é como se fosse aquele grão de mostarda pequeno. Aí ele cresceu e hoje velho, ele formou uma árvore generosa, frondosa, tudo mais. Sombra. E na sombra dessas árvores, os filhos dele, os netos dele, bisnetos dele vão brincar. Então que esses filhos e esses netos, os bisnetos, realmente brinquem com seus avós. Peça para o avô contar uma história, possa para a avó falar alguma coisa, vai visitar o avô, né? Porque essas crianças, os filhos e os netos, também vão envelhecer. Então ele usa essa comparação, né? Além da grande contribuição que é o ensinamento, que eu gosto de conversar com pessoas de mais idade, pessoas idosas, e se você faz isso com atenção, você sempre recebe ali alguma lição de vida, um aprendizado. São pessoas que têm muita experiência de vida. Com certeza. Então, conversar com uma pessoa idosa, não somente você está contribuindo, né, com a vida dela, como você colocou o exemplo do seu Vicente, que ficou triste porque alguém passava e não cumprimentava, né? Quando, na verdade, quem mais é beneficiado ao dar atenção, ao conversar,
ao cuidar de uma pessoa idosa é quem está tendo esse contato. Porque a pessoa idosa tem muito ensinamento, muita experiência, muito o que contribuir. Com certeza. Como diz a oração de São Francisco, é dando que se recebe, né? Então a gente vai lá, a gente vai fazer a visita para a pessoa idosa na pastoral e a gente acha que vai lá para fazer um benefício e a gente, por exemplo, essa visita que eu falei para você, né? Então, que ensinamento que ele deu? Porque eu também, às vezes ando agitado, com pressa, preocupado com alguma coisa e nem sempre eu cumprimento todo mundo que eu encontro. Mas a partir daquela coisa que ele falou, eu já vou ficar mais atento, né? Já vou ter mais cuidado com relação a isso, porque aquilo para mim foi uma excelente aula que ele deu e da importância que tem o simples cumprimento da pessoa. Então, esse junho violeta, essa sensibilização, conscientização, é para que nós, da sociedade, aprendamos a respeitar, a valorizar, a não negligenciar a pessoa idosa, né? E é tão simples. Aí você pode perguntar assim, mas já que fala de conscientização sobre a violência tal, para reduzir, para acabar, se Deus quiser, quais são as violências que mais acontecem, né? É bom citar exemplos. Então, a gente tem vários tipos de violência. Alguns tipos são mais comuns em alguns locais, outros tipos mais para outros, mas de modo geral, por exemplo, a violência psicológica. Violência psicológica é aquela que está em casa e alguém fala, velho maluco, velho caduco, sai do meio, só serve sai do meio, só está atrapalhando. Isso é horrível para a pessoa ouvir esse tipo de expressão. É mesmo que dá uma facada no coração. Mas é uma facada. Porque geralmente quem faz isso são as pessoas que ele ama. As pessoas de casa. Está em casa, exatamente. Geralmente as pessoas que ele ama. Então ele ouvia aquilo, às vezes, de um filho, de uma filha. Né? Então é muito triste ele ouvir esse tipo de expressão. Não faz sentido. É vozinho, tal, vai lá, passa a mão no rosto dele, dá um beijo. É tão bom ele sentir amado, né? Isso, aí às vezes só dá trabalho. Então, qualquer coisa que eu fale com um ar de agressividade é violência. É violência. Não precisa ser violência física, uma pancada. E tem a violência física, como o próprio nome diz, segura na pessoa idosa e força ele a agride. Ele não quer sentar e a pessoa força ele a sentar. Ele quer sair. Não é que vai sair para a rua, mas conversa com ele. Demora 2 minutos a mais, mas ele vai sentar. Ele vai entender que ele precisa sentar. Não tem que pegar e chocalhar ali e tal, né? Ou às vezes a pessoa está sentada na cozinha ou na sala tal, chega a hora de dormir e ele não manda, né? E é mais fácil pegar no colo, que ele é magrinho, é leve, levar na cama e chegar lá, pega de qualquer jeito, né? Às vezes até machuca. Até machuca a pessoa. É uma violência física. Então, a violência física, psicológica, infelizmente, no nosso caso, interior, né? Aqui em Jucás tem, em Cariús tem, violência financeira, abuso financeiro. Essa é horrível. Triste, essa é horrível. Porque trabalha tanto, aí quando consegue a aposentadoria, ao invés de usar aquela aposentadoria em seu benefício para ele poder ter uma vida melhor, dele, que nem sempre dá. Isso, que nem sempre dá. Se tiver problema de saúde, só dá para os remédios mal. Exatamente. Aí, a minha sogra, por exemplo, tem 94 anos, ela tem a pensão do marido e a aposentadoria dela. Um dos benefícios só dá para comprar remédio. Pois é. Usa tanto remédio que só dá para comprar remédio. Mas na casa que o idoso só tem uma aposentadoria, então ele não consegue comprar o remédio. Porque o governo, apesar de ter a política pública de oferecer o remédio, mas nunca tem na farmácia. Ainda tem esse problema de, às vezes, ele está precisando do remédio, mas não toma. Então vai acabar prejudicando, avançando mais a doença. Exatamente. Mas por que não? Porque ele tem que
pegar o dinheiro para dar para o neto. Dá para o neto. Muitas vezes até para o neto fazer besteira. Exatamente. Então é muito comum esse filho, esse neto, fazer um empréstimo para comprar uma moto, para comprar um celular, E aí, pôr carga no o celular. salário fica, ó, comprometido. Quando fica, né? Quando fica alguma coisa. Fica. É muito triste, muito triste. A gente vê idosos, às vezes, pedindo Eu tenho um esmola. exemplo que vale a pena citar. Eu trabalhava em Cariús, fazia parte do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, e aí surgiu uma denúncia, e nós fomos na casa daquela pessoa idosa. Fui eu, assistente social, e aí chegamos lá, conversamos com a pessoa, fomos no armário, não tinha alimento nenhum, a geladeira estava vazia, e falei, e o seu cartão? Cadê o seu cartão? Aí ela já não estava fraquinha, já não falava tanto. A empregada falou, não, o cartão fica lá no Mercantil X, né? Falei, como fica no Mercantil X? Fiz de conta que eu não sabia. Não, fica lá. Falei, vamos lá. Aí peguei a pessoa idosa, peguei a empregada, pus no carro e fomos lá no Mercantil X. Aí chegamos lá, eu quero conversar, e ela desceu do carro, mas ficou do lado de fora, não chegou a entrar. A empregada entrou comigo. Que a empregada que ia fazer compra, né? Falei, eu quero vir buscar o cartão da senhora, esqueci o nome dela. E ele tinha 2 clientes, ou 3 clientes ali, ele estava atendendo. E tinha 2 caixas, ele estava no caixa, né? Aí eu falei de novo, eu vim falar com o senhor, preciso do cartão dessa pessoa. E ele não olhava, ouvia, né? Aí falei a terceira vez. Aí o cliente que estava lá já ficaram assim e falou, olha, o senhor poderia, por favor, me atender? Deixa o cliente passar no outro caixa e aí o senhor pode pegar o cartão da pessoa. Ele ficou bravo, né, não falou nada, foi lá dentro e veio com um pacote de cartão. Olhou, achou dela e entregou. O cartão, com a senha, com tudo. Provavelmente tinha senha também lá. Não sei. Certamente. Eu não cheguei Para ficar com o eu cartão, só queria o teria. cartão. Só queria o cartão. Fala, agora, mas esse cartão aqui tem quanto de crédito? Aí fui no caderno, olhou tal, não, aí tem ainda R$600. E os outros? E o resto do dinheiro? Não, ela já comprou. Falei, você comprou? Falei, eu comprei, mas não deu esse valor aí não. Como assim? O senhor fala que ele levou e ela fala que não deu esse valor porque foi pouca coisa. Bom, eu sei que na hora lá, ela fez, como diz aqui no Ferá, fez um mercantil, fez lá uma despesa, levamos no carro, levamos para a mulher e levamos o cartão também. Falei, e os outros cartões? Tem mais cartão de pessoa idosa aí? Aí olhou, tem mais 3 aqui. Levei os 3 também para devolver para as outras pessoas que não estavam lá. Falei, o senhor sabe que o senhor está cometendo um crime, que eu poderia fazer uma denúncia, chamar a polícia agora aqui, o senhor ia preso, o senhor não pode fazer isso. Tá bom, não vou fazer isso mais não. Aí eu levei aqueles 3 cartões, os outros eu não sei do que era, e a pessoa para poder usar lá tal. Então, pessoa idosa, familiar, não entregue teu cartão, nem o mercantil, porque ele está cometendo um crime. Essa é uma violência que acontece muito aqui no nosso interior, lamentavelmente. Pois é, especialmente quando o idoso já está com alguma debilidade. Não consegue ir lá, né? Que aí já entrega o cartão. Ou no caso aí foi a empregada, ou um filho, Sim. ou um neto, quem seja, fica por conta, né? E aí muitas vezes acontece justamente isso. Às vezes é a própria pessoa da casa que entrega o cartão lá no mercantil. Perfeito. Porque compra, né? Aí, para poder continuar comprando, o cara diz, só se deixar o cartão, que aí ele limita lá. Só que muitos não usam nem da honestidade, que já é um crime. Já é um crime ficar porque não pode. O cartão tem que ficar com a proprietária. Exato. Mas ainda além disso, ainda fica
explorando, né? roubando. Né? A palavra é roubar. Colocando um valor que não existe, uma mercadoria que vale X, põe 2X. Supervaloriza a mercadoria. E aí acaba não dando para nada mesmo. Exatamente. E a pessoa tem necessidade, porque tem que pagar a conta de energia dela, né? Comprar um gás, comprar uma carne, que às vezes não tem ali. Exatamente. No mercantil. E aí acaba passando muitas necessidades, podendo estar numa vida um pouco melhor, né? Às vezes, eu já presenciei também idoso que prefere deixar o cartão com uma pessoa vizinha para poder administrar, que tem confiança, do que com um filho, porque o filho não merece a confiança daquela pessoa idosa. Muitas muito vezes triste. Muitas vezes porque já aprontou. Já aprontou muito, a pessoa está cansada daquilo, não quer continuar sendo explorada. É triste essa situação. É muito triste. Porque a pessoa idosa, justamente, é a pessoa que já cuidou. Ela já fez tudo aquilo que podia fazer. Aí agora que ela está precisando ser cuidada, vai continuar sendo explorada, continuar sendo... Então é realmente lamentável que essas cenas aconteçam. Porque é bíblico, né? A Bíblia diz, eu não sei exatamente onde, que os pais cuidam dos filhos para que quando na idade idosa, o filho poder cuidar do pai. É uma questão bíblica essa. Mas, independente de ser bíblico ou não, a própria educação natural mostra isso, né? Então, meus pais faleceram, infelizmente. Já o meu pai, eu tinha 3 anos e ele faleceu. Minha mãe faleceu em 2000. Então, eu não tive, mas eu ajudo hoje a cuidar da minha sogra, né? E é uma espécie de mãe. É minha segunda mãe. É uma segunda mãe, eu diria isso. No fundo, é minha mãe. Eu não gosto dessas piadas que fazem com sogra, né? Porque eu acho que é um absurdo. A sogra, ela é a mãe, falando de nós que somos homens, mas seria o sogro no caso, ou sogra para qualquer, no caso nosso. A sogra ou sogro são os pais que geraram a vida do seu cônjuge, da pessoa que vive com você. É a mãe da minha mulher. Né? Pois é. Então, são pessoas super importantes. É como se fosse a minha mãe, né? Eu acho que a pessoa que tem um sogro ou uma sogra que considera que não tem consideração, melhor dizendo, é porque também não tem consideração nenhuma com o seu cônjuge. Com certeza não. Né? Porque isso é uma questão de foro íntimo, né? É uma questão de uma educação que, independente de ter estudado ou não estudado, é uma coisa de foro íntimo. É o respeito. Se você maltrata seu cônjuge, é claro e evidente que os pais dela não vão ficar felizes com você. Com certeza que não. Né? Então, mas se você tratar bem, pode ter certeza que eles vão lhe amar como um filho. Com certeza. Então, eu acho que é essa questão, depende da relação, dessa relação, né? Exatamente. Mas o idoso, a pessoa idosa, melhor dizendo, ela merece, independente de como foi a vida dela, né? Que tem pessoas que durante a sua juventude realmente não tiveram esse zelo, esse cuidado. Sim. Mas, independente de qualquer situação, a pessoa idosa merece, por lei e por direito. E por direito. Né? Os devidos cuidados. Perfeito. Para poderem viver os seus últimos anos de vida o máximo possível, da melhor forma possível. Quando Cristo fala vida em dignidade, vida plenamente, é isso que ele quer dizer. Não é porque pessoa idosa, o Papa fala muito esquecido. A pessoa idosa não pode ser esquecida. Então ela tem que ser lembrada, né? É muito comum, infelizmente, no nosso interior acontece muito isso. Morre uma pessoa idosa e o filho sai de São Paulo, Rio de Janeiro, para visitar o parente que faleceu. Mas eu pergunto, ele veio visitar hoje, ou faz 10 anos que ele não vem visitar a pessoa idosa? Então, se você em vida não vem há 10 anos visitar teu pai e tua mãe em vida e vem agora que ela morreu, não venha não. Tem sentido? Não faz sentido. Para quê? Ela não está aqui. O certo é você vir visitá-la em vida, dar um abraço gostoso, mesmo que ela esteja doente, acamada, tal, mas ela ouve, ela vai reconhecer você. Mas vir porque morreu... E vai fazer bem. Não vai fazer bem para ela, a visita de um filho. Não venha não, porque, meu Deus do céu,
É hipocrisia. É hipocrisia, né? Guarda teu dinheiro para A gente vê muito isso, né? Em velórios, né? Mas tem que vir em vida, Infelizmente. falar que ama aquela pessoa em vida. Depois que morreu, ela já fez a parte dela, né? Então é muito comum isso acontecer. Então a gente fala, né? Quando o Papa criou o dia do avô e da avó, o que ele queria é que as famílias passassem a ver a pessoa idosa de uma maneira diferente. Até Que porque o a avó já é um termo mais carinhoso. Né? É, mais carinhoso. Familiar. E o avô pudesse brincar com esse. Tem, infelizmente, né, tanto filho quanto filha, que não deixa o neto brincar com o avô. Que eu acho que o avô tem algum problema. Olha que loucura isso. É algo tão importante, tanto para um quanto para o outro. E para o crescimento e desenvolvimento da criança. Da própria criança, Quando, para o bem-estar daquela criança. Se acontece alguma discriminação ou desatenção, maus tratos do filho com o seu pai, no caso, a criança, que é a neta, né? Sim. Presencia aqueles fatos, ele está aprendendo ali lições negativas. Opa, e como está aprendendo? Eu vou contar uma historinha também, que essas historinhas ajudam, né? Que é bem antiga também, que faz tempo que eu ouvi, que é do couro. Sei. Até conversa... Ok, eu lembro dela. Que o filho, né? O pai não tinha mais com quem ficar, o filho trouxe o pai, já idoso, para dentro de sua casa. Certo. Mas a mulher dele Não aceitou. Não aceitou, né? Estava dando muito trabalho. Então, foi o que ele fez. Ele curtiu um couro lá, comprou um couro e não sei como foi a procedência, sei que ele deu esse couro para a pessoa idosa, que no caso era o pai dele, né? Se proteger. Para se proteger do frio e mandou ele embora. Sim. E aí o neto corre atrás dele e pede um pedaço do couro. O avô. Sei. O avô tira o pedaço do couro, corta, entrega para ele e ele retorna. E o filho, ao ver, perguntou, mas por que você... Ele disse, não, pai, Que história é essa? porque você fez o couro, né, era para ele, aí agora não vai nem dar mais suficiente para ele, né? E você foi pegar um pedaço do couro do seu avô, ele disse, pai, mas é porque para quando o senhor tiver velhinho, aí eu tenho Do couro já. para lhe dar. Aí, o exemplo. Com é certeza. muito importante. A nossa vida, palavras, elas só vão ensinar se forem seguidas de exemplos. Só. Né? Exatamente. Mas palavras, então o exemplo, ele realmente é o que fica. A ação é o que importa, né? Então, se o exemplo é o que se aprende, é o que fica, então vamos dar bons exemplos. Com certeza. Porque se der mau exemplo, vai educar de forma negativa. Eu nem diria dar bons exemplos. É ter uma vida assim, consciente, uma vida cidadã, né? Um cidadão, o que é um cidadão? É aquela pessoa que faz tudo o que devia fazer. Dentro Da dos maneira direitos, que devia fazer. Os direitos e deveres, né? Direitos e deveres, o respeito. Cumpre os deveres e procura... E recebe os direitos. Recebe os direitos. Então, Luta se pelos direitos. todos nós tivéssemos uma vida com esse tipo de princípio, seria outra sociedade. Nem precisaria de lei. Isso. Né? Não precisaria de lei. Nem Então, criminalidade. Por existiria. exemplo, na floresta onde vivem os índios, não existe lei. E eles convivem. E eles convivem de uma maneira fantástica, Natural. maravilhosa, sem briga, sem, sabe? Uhum. Não tem lei lá, né? Então, Tem lei escrita, né? Exato. Constituída ali, Exato, com juiz é. e tal. Mas existe a lei código educacional, né? A questão que cultural vai deles passando ali. os exemplos. É de pai para filho, né? E As gerações vão passando um exemplo de vida. exemplo de vida, que é o dia a dia, né? Que é o dia a dia. É tão bonito quando o filho gosta do trabalho do pai. Eu quero ser isso aí quando eu crescer. Então é muito comum o médico ter um filho médico, o advogado ter um filho advogado, né? Exatamente. Então é muito interessante isso. Mas esse exemplo devia ser válido para a vida como um todo, né? Sempre fazendo a coisa certa, sempre fazendo o bem, né? Como diz o outro, fazer o bem sem saber a quem, né? Então a gente fazendo isso, quem sabe o dia que eu vier precisar, caso aconteça isso, alguém possa vir
me ajudar, né? Mas eu estou fazendo a minha parte, naquilo que eu posso, assim por diante. Então, a gente falou nos abusos, né? Tem, por exemplo, também a negligência. Então, tem uma pessoa idosa que está doente, está acamada, mas geralmente quem cuida são as filhas, né? O filho não faz isso, porque ele trabalha fora, mas deixa a pessoa idosa suja na cama o tempo todo, lá demora mais para dar o banho, às vezes virar a pessoa na cama e tal. Às vezes gera até uma infecção, piora o quadro. Piora. E se agrava por conta de uma negligência. É uma falta de cuidado. Falta de cuidado. Né? Deixa a pessoa passar da hora da alimentação, não dá a alimentação correta, não prepara aquela alimentação. Tem a questão, às vezes, que depende de remédios, né? Já tem algum problema de saúde, aí também não dá ou não tomar o remédio na hora certa. Na hora certa. É uma negligência. É uma negligência. Então, tem vários exemplos que, lamentavelmente, acontece, né? E acontece muito, que esse dia 15 é para trazer consciência para isso, para a gente lembrar, para passar a respeitar, né? Então, tem tantas pessoas idosas, bem cuidadinhas, cheirosinhas, tal, e é tão bom isso, né? Faz tão bem. Ali os cuidadores, que geralmente são a família, né? Filhos, netos, seja quem for, quando a gente vê uma pessoa assim, a gente fica feliz, porque a gente vê que aquelas pessoas são pessoas boas e de valor. Exatamente. E é aí que mostra o valor, realmente. Merecem com certeza. Os parabéns, não estão fazendo nada mais do que a obrigação, como a gente diz, mas são pessoas que demonstram o seu valor ali, né? E a valorização daquela pessoa. E quando a gente vê, quando você falou assim, limpinho e tal, não quer dizer que você tem que ter uma condição financeira. Não, de jeito nenhum. Pessoas simples, né, podem manter ali a pessoa idosa que convive com ele limpinha, porque dar um banho é água. Claro. Água, sabonete, é coisa simples. Então, vestido, não precisa estar vestido em roupas caras e não sei. De jeito nenhum. Roupinha simples, mas limpinha. Então, isso é higiene, isso é saúde também. Claro, né? Com certeza. Vai evitar que aquela pessoa idosa adquira uma infecção por negligência, por maltratar. Né? Uma infecção, uma coisa surge, às vezes, de uma falta de cuidado. Falta de cuidado. É muito comum isso acontecer. E a pessoa idosa, quando ela já está numa certa debilitação, que já não tem mais, né, não pode mais se cuidar, fazer suas necessidades do direito, que depende dos outros, tem que ter alguém para cuidar realmente. Por exemplo, a gente, na pastoral da pessoa idosa, faz a visita e tem uma sigla chamada AVD, Atividade da Vida Diária. Então, nós fazemos sempre 5 perguntas. Se a pessoa se alimenta só, se a pessoa toma banho sozinha, se ela se veste sozinha, ou se ela precisa de cuidado. Então, uma maneira de promover o bem-estar da pessoa idosa é estimular a pessoa a comer com a própria mão. Isso para ela, aparentemente, é uma coisa que não tem valor, mas é de extrema importância. Porque a partir da hora que o filho, a filha, começa a dar a alimentação na boca, ele vai se acomodando. A pessoa idosa vai se acomodando. Então, aquela habilidade que ela ainda tinha de comer, mesmo que demorasse, mesmo que caia um pouco no chão, mesmo que se suja, mas é importante esse movimento. Isso. É uma atividade física, né? É uma autonomia, é uma dignidade da pessoa. Né? Na hora do banho, deixa ela se esfregar um pouquinho, mesmo que demore, não tem problema. Mesmo que depois você dê uma geralzinha. Exato, mas deixa ela, a princípio, né? Orienta, pede, olha, passa o sabão aqui, passa o sabão ali e tal, não sei o quê. Então, essa pequena movimentação é um respeito importante, é um cuidado fundamental também, né? Então, estimular a pessoa a se movimentar um pouquinho, pega um andajá, vai devagarinho aqui, anda ali em casa, para não ficar o tempo todo sentado ou deitado. Atrofia, né? E confia, atrofia. E de repente não consegue mais mesmo. Não consegue mais. Não consegue Você mais. consegue prorrogar mais o tempo de utilidade da pessoa se ter mais independência quando ela está em atividade. Exatamente. Quanto mais até ela não poder mais por ela mesma. Perfeito. Né? Mas de uma maneira natural, né? Não porque eu tenha contribuído com aquilo, né? Então, por exemplo, uma maneira da gente promover a vida da pessoa, promover a saúde dela, é estimular não só na parte física,
mas também na parte emocional, na parte psicológica. Então, a minha sogra, por exemplo, até os 90 anos, ela gostava de jogar dama. Então, toda tarde a gente jogava dama com ela, dava risada, ela roubava no jogo, né? Mas é muito bom para a cabeça dela, para a mente dela e tal. E pro emocional, né? Foi Porque ela emocional tava também. por causa da companhia. E dava risada, e a gente conversava. Então, é uma maneira de interação, de promoção de vida, né? Conversar com a pessoa, pedir para a pessoa contar histórias. Ela repete a história, né, muitas vezes, mas faz parte da experiência da vida que ela tem ali. E sempre tem um ensinamento dentro de uma história. Com certeza, contada, né? com certeza. Não é uma coisa que você vai fazer apenas por um sacrifício, ter que... Preste atenção. Preste atenção que você vai ter um benefício também disso, né? Exatamente. Vai se beneficiar também. Tem uma palestra que eu assisti do padre Fábio de Mello. Sim, grande padre. Ele diz muito assim, ele diz nessa passagem assim, feliz aquele, né? E ele dizendo que eu quero muito, né, ter essa alegria de, ao ficar velhinho, né, envelhecer, ter alguém para me levar, né, para sentar ao sol, para tomar um banhozinho de sol. Sei. Mas eu quero muito também que essa pessoa também depois se lembre de me tirar dali. Né? Não é só levar. Então, porque é muito importante quando você não está mais podendo ser útil, Sim. né? E você se sente amado de verdade nessa hora. Perfeito. Quando tem alguém que cuida de você, mesmo na sua inutilidade. Perfeito. Você não tem mais utilidade nenhuma ali, né? Você já não consegue mais nem fazer as suas necessidades básicas sozinho, precisa de ajuda. Mas tem alguém que está ali cuidando de você, fazendo por você e sem se reclamar. Fazendo, não por obrigação, mas por amor. Por amor. Por consideração. Aí ali não existe o sentimento. Porque o amor verdadeiro, ele é incondicional. Sim. Né? Senão não é amor. A gente não cuida dos filhos da gente, né? E que dê trabalho, que noite acordada em hospital, seja o que for. Eu passei muitas noites com minhas filhas no hospital. Nem dormia, nem me alimentava dele, porque estava tenso ali. Sim. Dedicação, preocupação. E aquilo, mesmo que fosse um sacrifício para o corpo, a mente cansada, mas não era por conta da importância daquele cuidado. Né? Então, quando você ama, você cuida, você zela, e sem achar que sem querer se livrar daquele fato. Você quer resolver o problema e ajudar para aquela pessoa ficar bem. Então, isso é um amor incondicional. Não existe condição, você não espera nada em troca. Claro. Né? Isso é de pai para filho, de filho para pai. Eu, quando falo pai, estou me referindo também à mãe, para filho ou filha, perfeito, filho para mãe, entre irmãos, né? Estou falando mais na família nuclear, né? Entre cônjuges. Mas isso se expande. Porque é o principal, mas se expande, né? Entre cônjuges, né? Perfeito. É muito bacana quando um cônjuge consegue, mesmo que em alguma fase da vida tenha tido, porque todos têm as suas dificuldades, seus problemas, às vezes até se separam, depois voltam, né, e se restabelecem. Mas quando tem aquele sentimento de amor, aquele cuidado, que quando vai chegando na velhice, que os dois envelhecem juntos, né, aí geralmente um fica mais debilitado primeiro do que o outro, mas aquele outro cuida daquele, tem com amor, com carinho, com atenção. Exato. Quando eu vejo casais de idosos juntos, mesmo com qualquer dificuldade, para mim aquilo ali sabe, até me emociona, porque eu gostaria muito de um dia chegar dessa forma. Sim. Né? É o sonho que a gente tem, né? É muito triste, né? Uma pessoa chega na idade, né, já da velhice, né? Uma pessoa idosa, e não ter com quem contar. É muito triste. É triste. É muito triste. Nesse sentido, algum tempo atrás, eu e minha mulher, estávamos muito preocupados não, mas a gente procurava um local para a gente envelhecer. Né? O nosso sonho é um dia a gente ir para uma casa de pessoas idosas, né? E ficar por lá, para não dar trabalho para filho, isso tudo mais tal. E teve um Globo Repórter que falou de um lugar chamado Veranópolis, Rio Grande do Sul, que é um lugar que tinha mais idosos. Mais idosos. Aí nós fomos lá, cara, saímos daqui,
fomos lá em Veranópolis, um lugar maravilhoso, né? Realmente, muitos idosos lá. Mas aí a gente foi na farmácia para comprar uma medicação e perguntamos, e no frio, como é que é o frio aqui? Ah, chega a 3, 5 graus negativo. Não é para mim. Né? Não vai dar certo, não. Mas a preparação para a pessoa, para a vida idosa, tem dessas partes também. Então a gente acha que quando tiver realmente idoso, daqui, sei lá, por 100 anos, né, a gente vai para uma instituição, pagando a instituição ali, para poder receber um cuidado como a gente acha que merece, assim por diante. Então, parte do dinheiro está sendo guardado para essa finalidade ali, para não incomodar quem não quer trabalhar com a gente, né? Também tem muito isso. A gente vê que tem muita pessoa idosa que às vezes se preocupa e se sente muito com isso. Não quer dar trabalho. Certo. Às vezes está até sentindo alguma coisa, só com algum sofrimento ali, até uma dor, mas nem fala, para não preocupar, para não... não reclama, não né? reclama, que é para não preocupar, para não dar trabalho, que é justamente porque às vezes aquela pessoa que está cuidando ali se reclama muito. Né? Aí a pessoa já vai se contendo. Já vai se segurando, né? O que é uma violência também, né? Também. Porque a pessoa idosa não poder falar com um filho, com a filha, não poder dizer com o que neto, sente, às vezes até um negócio mais se torna grave. Exatamente. Então ela, para não incomodar, ela acaba se calando e ao se calar ela acaba se comprometendo mais ainda, porque se tivesse falado a tempo, alguém teria agido e evitado aquele problema maior ali, né? Avançar. Então é interessante esse tipo de situação, mas é assim. Outra coisa que fala-se muito da pessoa idosa, que a pessoa idosa ela é muito teimosa, né? Tem muito isso. Mas a teimosia não é como é que se fala, um privilégio da pessoa idosa. Muitas pessoas novas, criança é teimosa. Você diz uma coisa, não faça isso. A criança é teimoso. Não então, vá por aí. Faz parte. Mas se a pessoa que, a cuidadora ali, como chama, tiver um jeitinho para trabalhar, a pessoa idosa não vai dar tanto trabalho assim, né? Mesmo que dê aquele trabalho, mas com jeitinho a gente consegue, né? Trabalhar para que ela tenha uma vida mais respeitosa, mais digna, com qualidade, né? Com atenção, amor e carinho, a gente consegue. Com certeza, com certeza. A melhor forma de convencimento para qualquer pessoa é você tratar bem. Perfeito. Muito bom. Aí tem toda essa questão que a gente está discutindo aqui, justamente sobre esses exemplos, né, de violência, de abuso, de infração aos direitos, né, da pessoa idosa. Mas é interessante também para a gente ver aqui essa questão dos meios de prevenção à violência sobre a pessoa idosa, né? O que, com base até nas leis, mas que meios a gente poderia sugerir aqui para... Bom, de certa forma a gente já... prevenir que isso aconteça. Sim, a gente já acabou falando em parte, né? Um assunto leva ao outro. Então, por exemplo, a questão de... Não é prevenção, né? Mas, por exemplo, quando eu estimulo aquela pessoa idosa a se alimentar com a própria mão, é uma maneira de estar estimulando ela não só para a vida, para a atividade, para a dignidade e assim por diante. E a gente não é que a gente não previne. A gente falou, a gente tendo um cuidado ao longo da vida, eu vou estar, de certa forma, planejando a minha velhice, o meu envelhecimento. Então, se ao longo da minha vida toda eu tive uma alimentação adequada, fiz a minha atividade física, tomei a minha medicação como devia tomar tal, tudo isso vai contribuir para que eu tenha uma qualidade de vida boa quando chegar na idade de pessoa idosa tal. Então, a maneira de estar contribuindo para a pessoa idosa ter uma melhor qualidade de vida são esses estímulos. Então, estimula a pessoa, por exemplo, o CRAS tem um programa fantástico aqui em Jucás, que aqui no Polo de Lazer Celi Correia. Então, 2 dias por semana, as pessoas idosas que são ativas
vão lá para fazer atividade física, fazer ginástica laboral. É um Então, estímulo, porque se não tem, porque ali aí é até um ponto de interação. Ali. De tudo, é convivência, o pessoal brinca, faz atividade física E tal, vai, né? Porque e se vai. não tivesse, talvez nem fizesse atividade física, às vezes para Exatamente. fazer sozinho, Exatamente, falta motivação. Mas mesmo em casa, tem a pessoa idosa que não tem essa condição física. Mas em casa, na cadeira de roda, por exemplo, a pessoa estimula a pessoa idosa a se movimentar o braço, levantar as pernas, tal. Tem um monte de vídeos aí no YouTube que ensina a fazer esse tipo de coisa. O que a pessoa idosa não deve é ficar parada, ficar imóvel. Como você já falou, se não movimentar, vai ficar mais frágil, vai atrofiar, paralisa. vai dificultar. Então, por exemplo, é muito comum uma pessoa idosa fechar a mão, ficar com a mão fechada. Isso é ruim. Então, se a pessoa não consegue movimentar, coloca uma bola, aquela bolinha que a gente aperta na mão, né? Se não tiver bolinha, pega uma toalhinha velha, uma cueca velha, faz uma bola de meia, faz uma bola de meia e coloca na mão para ela não fechar a mão. Porque se ela ficar com a mão fechada, a pele fica fininha, fica leve, né? E vai se machucar. Ou pode também ir endurecendo as juntas, né? E vai endurecendo, porque vai atrofiando. Tudo é movimento, né? Vai atrofiando. Então, eu ensinar a pessoa a fazer isso, fazer o movimento de mãos, de munheca, esticar, abaixar o braço, levantar na cabeça. Então, tudo isso ajuda a pessoa a ter uma mobilidade física, pelo menos. Ela não vai se locomover, que é diferente. Se ela já não anda mais... Então, levanta a perna, abaixa, dobra o joelho, dobra... Então, né, massageia o rosto da pessoa, ensina ela a fazer essa massagem no rosto. Então, tudo isso é promoção de qualidade de vida e ajuda dessa situação. Né? Uma coisa que é ótima, compra uma Bíblia, que tem Bíblia com letras maiores, né? E para a pessoa ler, palavras cruzadas ajuda muito. Para refletir, né? Também, memória. Então, né? tem palavra cruzada, que são letras grandes também, a pessoa consegue ler, né? Troca o óculos da pessoa, que, olha, de repente não está chegando direito, eu tenho que trocar o óculos outra vez. Então, tem várias maneiras da gente promover essa qualidade de vida da pessoa idosa. E que é bom para a pessoa idosa, mas também para quem cuida. Com certeza. Porque vai ter mais tempo para frente de vida e mais tempo sem total dependência. Exatamente. Quanto mais o retardo a condição de dependência daquela pessoa, mais tempo eu vou ter menos trabalho com aquela pessoa. É melhor para todo mundo. Exatamente. Quanto mais dependente ela fica mais difícil para quem cuida, né? Em função do trabalho que ela vai dar. Aquele trabalho natural que a pessoa tem, né? Então, contar história, ler, sentar junto com a pessoa, ler um álbum de fotografias para ficar lembrando, é fantástico, contando histórias, né? E ficar lembrando esse momento foi assim. Olha que coisa linda, você pega um álbum de fotografia daquela pessoa, o netinho está sentado ao lado, e a pessoa idosa vai contando ali aqueles tempos, aquelas histórias, dorme um pouco, depois acorda e continua contando, né? Repete aquilo. Mas aquilo é fantástico. Bom para todo mundo. Aquilo é uma promoção de qualidade de vida. E aquela relação intergeracional, né? Esse neto que ouve a avó contar aquela história, não vai esquecer aquela história. Isso. Né? Ele vai ter uma condição de vida muito mais significativa, vai valorizar os pais dele, os avós dele e assim por diante. Isso. Né? Então, é fundamental. E a gente percebe que é tudo coisa simples. Né? É tudo coisa assim, do dia a dia que eu tenho em casa, eu não preciso... Às vezes, o filho traz um presente... Esse negócio de dizer, não tenho condição. Não tem, não existe isso. Se chegar para o teu pai, para a tua mãe, para o teu avô, falar que ama, dar um beijo no rosto, meu Deus, que coisa maravilhosa isso, né? Então, e está tudo na nossa mão. Tudo depende de uma questão de bom senso. Só atitude, né? Só atitude, Só o bom senso e a atitude. Agora, está chegando a nossa festa da padroeira, vai vir um monte de parentes aí e tal, né? Então, tomara que entre ir lá para as novenas, ir os amigos ali tomar uma cervejinha, também
Fica sentado com o avô, com a avó, batendo um papo, né? Divide o tempo. Deita na cama lá, vamos contar história junto, né? Leva para dar um passeio no sítio. É tão bom isso, é tão importante. Com certeza. Né? Vá um dia na missa com ele e tal. É fundamental essa convivência, né? Com certeza. Aí nós temos também algumas instituições ou organismos, né, que lidam diretamente assim com a pessoa idosa. No caso aqui, a gente quer que você fale um pouquinho também sobre a função, o papel, né, da pastoral Ok. da Tudo pessoa bem, idosa. entendi. Então, eu dei um exemplo aqui, o CRAS. O CRAS é o Centro de Referência da Assistência Social. Então, o CRAS ele tem uma função importantíssima na comunidade, que centro de referência, ele trabalha muito com criança e também com as pessoas idosas. Então, eles têm reuniões, fazem passeios, tem essa atividade no polo de lazer, tudo isso para manter aquela pessoa ativa. Né? Quanto mais ativo, mais demora o envelhecimento, mais demora aquela fase de ficar em casa parado, esperando a morte chegar, né? Como dizia o Raul Seixas lá. Então, o CRAS é para estimular. O CRAS ele é um centro de convivência. Então, para promover a vida, para contar histórias, para estar em atividade e tal, aquela série de coisas. O Conselho Municipal da Pessoa Idosa, então, ele cuida de políticas públicas. Então, vamos supor que aqui em Jucás não tem, mas poderia ter a Casa da Pessoa Idosa, que é um local... Que é uma luta sua agora mais recente. Exatamente, né? é uma Casa da Pessoa Idosa, né? Mas não é uma casa como antigamente tinha Um asilo. o asilo, não é um asilo. Essa Casa da Pessoa Idosa é uma casa de convivência. As pessoas vão para lá, passam um dia brincando, jogando, se divertindo E tal. tem uns orientadores para Tem os acompanhar. orientadores, tem um filme para assistir, tem uma discussão daquele filme. Tem programações. Então é um centro de específicas. convivência, um centro de convivência, né? Então, em Fortaleza tem esse tipo de coisa. Mas aqui também merece, né? Isso. Devia ter aqui também. Aí, futuro prefeito, futuros vereadores, né? Já que os atuais estão na fase final de mandato, mas está aí uma proposta para os futuros gestores da cidade e tal. Fica a deixa. Então nós temos o CRAS que tem essa atividade. Já o CREAS, por exemplo, ele já é um órgão público que cuida da comunidade quando alguma infração acontece. Então vamos supor que tenha uma pessoa idosa abandonada, negligenciada, tal, e não sei se você se lembra, há pouco tempo, acho que uns 2 meses, teve um caso lá no Alto do Tó, e os vizinhos viram que aquela pessoa estava sumida, estava desaparecida. E aí alguém viu que tinha um cheiro meio estranho ali. Aí chamaram a polícia, uma pessoa idosa tinha falecido, estava começando a estar em estado de putrefação. Ninguém para cuidar. Abandono. Olha que coisa maluca esse tipo de situação. Morreu e ninguém nem Morreu percebeu. e ninguém nem sabe. Então, muito triste. Faz uns 2 meses que isso aconteceu. É lamentável que nossa cidade esse tipo de coisa tenha acontecido. Então, o CREAS, antes daquela pessoa, obviamente, falecer, tinha que ter ido lá procurar a família daquela pessoa, ver o que está acontecendo, para cuidar, para dar vida para aquela pessoa, né? Para dar os direitos que aquela pessoa tem. Então, o CRAS é a promoção de direito e o CREAS é defesa. Então, aconteceu uma situação de infração, o CREAS, lá tem advogado, assistente social, tem psicólogo, tudo isso. E o Conselho Municipal, então, ele cuida dessas políticas públicas. O que está faltando? Né? Vamos pensar, fazer um projeto para fazer uma casa de convivência da pessoa idosa, né? Vamos ver como é que funciona o programa Saúde da Família, vamos ver se tem algumas denúncias, esse tipo de coisa. Por exemplo, se a pessoa percebe que tem alguma coisa errada, liga para o Disque 100. Disque 100 é um sistema do governo que a pessoa faz uma denúncia, mas é anônimo. Ninguém fica sabendo quem foi que denunciou.
Você pode discar o Disque 100, o 190, né? Se o caso for mais grave, tem aí o carro que passa aí como é que é? Polícia Cidadã, né? Cidadania. Hã? Guarda Cidadã. Então, fala com esses guardas que eles vão lá verificar. Vai na Polícia Civil, denuncia. Tem problema. Mas o mais fácil é o Disque 100. Pega lá o celular, Disque 100, você está falando. Tem gente que ali. não quer, sabe o que está acontecendo. Não quer se expor, né? Tem receio. Né? Porque todo mundo conhece todo mundo, aí às vezes a pessoa pode ser agressiva. Mas o Disque 100 é anônimo, ninguém vai aparecer. Ninguém vai aparecer. Diz que dá Porque a gente não pode se omitir. Diz que existe a coisa errada, porque a pessoa que faz a coisa certa, se não denuncia, deixa que aquela pessoa que faz coisa errada continue fazendo coisa errada. Então, aquela pessoa que faz a coisa certa também contribui para aquele erro acontecer. Se torna conivente, né? É conivente com a situação. Mesmo sem querer. Mesmo sem querer. E, por fim, então tem a pastoral da pessoa idosa, né? Que é ligada à Igreja Católica, um trabalho muito importante. Essa pastoral foi criada em Jucás em 2019. Recente. É recente. Só que, lamentavelmente, quando surgiu a pandemia em 2020, ficou difícil. Então nós estávamos com menos de um ano de trabalho, né? Os idosos eram vamos dizer assim, os mais vulneráveis, Mais vulneráveis. à pandemia, né? Então era a população mais vulnerável. Exatamente. Tá se reunindo. Então a gente logo que começou teve que parar. A pastoral da pessoa idosa, ela tem na paróquia, tem na diocese, e tem no estado e tem nacional também. Então a gente tem uma coordenação nacional. Todos os âmbitos. Todos os âmbitos. Então, quando começou em 2019, nós éramos em 30 e poucas pessoas que trabalhávamos, atendíamos 200 e poucas pessoas idosas que a gente ia visitar. Muito interessante. Aí veio então a pandemia e tivemos que parar, parou tudo, né? Paramos também as nossas atividades e a gente voltou no ano passado, em 2023. Só que na volta, o ano passado, a coisa já não era mais como era no começo. Muitos líderes, que é o nosso nome, nós somos líder da pastoral da pessoa, líder comunitário da pastoral da pessoa idosa. Então o número já caiu para quase que a metade daquele número inicial, mas nós estamos aí, estamos fazendo. Não importa a quantidade, o importante é o trabalho, né? Isso. Fizemos uma capacitação no começo do ano. Algumas pessoas a mais vieram nos ajudar, que nós agradecemos muito. E, então, hoje eu não tenho o número certo de pessoas que a gente atende, mas a gente faz as visitas. Nós temos uma visita, somos obrigados, não é obrigado, né? Cada líder da pessoa, pastoral da pessoa idosa, acompanha 10 pessoas idosas. Uma divisão para facilitar o trabalho. Para facilitar, né? E também para não aumentar muito. Para não sobrecarregar ninguém. Não sobrecarregar. Cada um fazer seu papel. Que é um trabalho voluntário, é um trabalho social. Isso. Então a gente faz essas visitas, vai lá, conversa com a pessoa, vê como é que está a situação geral da pessoa. Se percebe, por exemplo, fui visitar uma pessoa ontem e ele não está acamado, mas fica muito tempo sentado, né? E aí eu percebi que ele queria... quando eu cheguei, a pessoa estava dormindo. Então eu falei para a mulher, não acorda não, deixa ele dormindo, vamos conversar aqui, como é que ele está e tal. E como a conversa demorou lá um pouco... Ele acordou. Aí chegou alguém, uma filha, e bença pai. Desse bença pai, ele acordou. Aí eu fui lá para conversar com ele. E ele, tentando então ficar sentado, mas o corpo não ajudava, o corpo caía. E ele estava no sofá. E aí eu falei, só quer um travesseiro para ajudar? Eu peguei um travesseiro que estava ao lado, coloquei ali, mas mesmo assim o travesseiro não segurava. Aí eu falei, olha, se ele tivesse aquela cadeira de balanço, a cadeira de balanço ela é anatômica, ela ajuda a pessoa a ficar sentada. E não tinha como cair por lados porque ela ela é estreita. Ela tem já é a conta de uma pessoa. Tem um braço ali. E a conta de uma pessoa, né? Só faz porque é um espaço para mais pessoas. Exatamente. Aí você cai por lado, então, é tipo uma meio cama. Não ajuda. Então, aí acabou a visita.
eu falei para a esposa, e depois eu ainda vou ter que conversar com o filho, que não deu, né? Mas orientar, olha, eu vi que tem um monte de cadeiras, mas cadeiras fixas, retas. Não tem nenhuma cadeira dessa, de balanço. Porque o ideal é que fique apoiado. Fica apoiado, a posição dele ajuda para Porque se fica assim para descansar. frente, é perigoso ruim, até ele é perigoso. cair, cochilar e... E nessa cadeira pra de frente. balanço, ele fica para trás, então não tem perigo de cair, né? Pode até colocar um negócio, um travesseiro de, como é que chama lá, de casca de ovo por baixo, que não tem problema, que ajuda muito. Então, a família talvez não tenha pensado nisso. Mas a gente que tem uma visão diferente já sugeriu Por essa isso que é importante essa cadeira. o trabalho dessas instituições, né? Sim. Da pastoral, de conselho, de creche, claro. Perfeito. É importante justamente por isso, que às vezes o familiar que está ali com aquele idoso que está cuidando, aquela pessoa idosa, muitas vezes ela não é nem não é nem descuido. descuido ou má intenção, é falta de informação mesmo. Não Ou saber ele está tão como assim lidar. focado no dia a dia dele que ele não Também. percebe que está ao lado. Isso, né? também. Como ele não tem na casa dele ali, Ele não sabe como lidar. Ele não vê aquilo ali, né? E às vezes essa pessoa nem consegue sair de casa para ir na rua. Se ele fosse, essa cadeira aqui é melhor, né? Mas se uma pessoa fica em casa cuidando, ela não consegue ver. E alguém de fora Chega melhor. tem a ideia e ajuda, né? Exatamente. Então, o trabalho é contribuir para que essa pessoa tenha uma condição de vida um pouco mais digna, um pouco mais saudável, né? E orientar e assim por diante. Então, a pastoral é muito importante. Eu convido você que estiver vendo o programa, venha participar da pastoral da pessoa idosa. Cristo fala que quem não vive para servir, não serve para viver, né? Então, e ele veio para servir, não para ser servido. As reuniões acontecem São mensais. mensais. É uma reunião de acompanhamento mensal, onde a gente... Tem um dia certo ou vocês ficam Não, marcando de uma para outra? a gente normalmente se reúne. Ontem foi um dia de reunião. Na última quarta-feira do mês. Pronto, é isso que eu estou dizendo. O dia certo é a última quarta-feira do mês. É a última quarta-feira do mês. Então, normalmente a gente se encontrará no centro pastoral, né? Padre João Sticker. Certo. Que fica ali E na aí rua, a gente tem lá... perto do CVT, né? Na rua Antônio ali no Palácio. CVT, ao lado do CVT, lá na Igreja São Mateus, né? Ao lado da Igreja São Mateus, da paróquia São Mateus. Paróquia não, da Capela São Mateus. Capela. Capela São Mateus. Então é isso. Então a gente procura fazer a nossa parte. Como eu não me acho que eu sou pessoa idosa ainda, Tem quem a tá no idade... dia... Entrou aqui. Já tem a idade da pessoa idosa, Eu né? tenho a idade, Mas mas não a condição, mas né? na condição, graças a Deus, porque justamente você é uma pessoa que sempre se cuidou e que tem essa consciência e que se cuida, né? Então isso contribui muito, porque aí, tanto é que a sua espiritualidade, o seu jeito de ser, de agir, de se comportar, é de uma pessoa, de um adulto jovem. Então, Graças a Deus. com isso, tanto é que você consegue desenvolver vários trabalhos, né? Tanto em casa, contribuindo, ajudando, né? Cuidando da sua sogra, com a sua esposa, tem sua vida social, tem sua vida familiar e tem esse trabalho voluntário, né? Que contribui de forma positiva na nossa sociedade. E já desenvolveu muitos outros trabalhos. E tem essa atividade, essa dinâmica, essa vitalidade, seria assim? De certa forma rigor, sim, né? De certa forma sim. É por conta de que você consegue fazer aqueles pilares que você colocou da mesa, né? Cuidar da saúde física, da atividade física, da alimentação, né? Da parte da espiritualidade, que você também é uma pessoa também que tem, né? Muito desenvolvida, não só por ser psicólogo, que tem essa parte de conhecimento, né? Sobre a parte emocional, da mente, né? Mas também da parte espiritual. Então, com certeza, você consegue juntar esses pilares e se mantém assim, né? Exatamente. Uma pessoa e quero chegar a 100 anos fazendo a mesma coisa, né? Firme e forte. Fazendo a mesma coisa. Vai chegar. Eu quero seguir seu caminho. Eu sei que é um bom caminho. Depende de nós. É um bom caminho para seguir. Bom caminho. Aliás, é o melhor caminho. Você é um bom exemplo para todos nós, né? Em vários aspectos. E aí eu queria aproveitar para encerrar nosso vídeo, a gente se estendeu um pouco, mas foi importante, para você deixar aqui uma mensagem, né, para os nossos inscritos,
nossos seguidores aqui do canal AD Debates, sobre essa questão desse tema que a gente está tratando aqui, sobre os direitos da pessoa idosa. Alguma mensagem de vida, Você fica à vontade para fazer suas considerações finais. Tá. Bom, eu quero agradecer aqui a sua pessoa e dizer para o nosso ouvinte, o nosso telespectador, que o envelhecimento, ele é um processo natural, quer a gente queira, quer não, nós vamos envelhecer. E interessante que saiu agora recente um estudo dizendo que o percentual de envelhecimento hoje está em 55%. O que isso significa? Significa que em cada 100 pessoas, 55 são pessoas com 60 anos ou mais. Então, existe 55 pessoas idosas e 45 pessoas de 10 a 14 anos. E cada vez mais essa taxa vai aumentando. Parece que em 2010 essa taxa era de 30%. Hoje está em 55%. Então, 14 anos aumentou 25%, o que é uma loucura, né? E essa taxa, a tendência é aumentar. Ela vai aumentar cada vez mais. Então está caindo a natalidade e aumentando, graças a Deus, a condição de vida das pessoas, né? Então nós vamos ter muitas pessoas idosas. Por isso que a Europa está preocupadíssima, os Estados Unidos preocupadíssimo, o Brasil aqui, essas reformas da Previdência, né? Já é por conta disso então também. é por causa de tudo isso. O ideal é um exemplo. Eu não sei se eu comentei com você, mas eu achei muito interessante. Eu vi uma reportagem de uma senhora com 102 anos, trabalhando com carteira assinada, somente para manter a atividade dela. Ela fala que ela não quer envelhecer, né? O grande Oscar Niemeyer, com 100 anos, ele foi chamado para fazer um projeto grande lá na França, que tinha feito vários projetos lá no mundo inteiro, né? 100 anos ele foi lá para fazer um projeto e tal, não sei o que eles queriam que ele fosse por lá. Então, não tem idade para trabalhar, para ter uma atividade, né? Então, quanto mais ativo a gente for, significa que a gente está mandando como dizia antigamente, a velhice para longe. Isso, e até um recado para as pessoas que estão já perto de se aposentar, pensando que ao se aposentar, vai ficar só sentado assistindo televisão. Não deve. Não faça isso. Não faça essa loucura, né? Não faça essa loucura. Invente outras coisas para fazer. De trabalhos, voluntários ou não, mas em atividade. Exatamente. Então você pode se aposentar assim, se prepare para aposentar, que é importante, né? Mas mantendo em atividade. Nunca ficar parado, esperando a morte chegar. Porque se você esperar, ela chega. Muito bom. Então agradeço aí o tempo. Então, uma maravilha ter você aqui. Valeu, a gente foi muito passaria bom. o resto do dia conversando. Tá certo. Né, sobre esse, e é sobre um assunto só, né? É só um assunto. E mesmo assim, não falta o que falar. Então, agradecer aqui a todos vocês que ficaram até esse momento, assistindo nossos vídeos. O nosso vídeo aqui, o tema Direitos da Pessoa Idosa, com o Dr. Francisco Joaquim Silva, ele que é psicólogo e uma pessoa que já tem um legado construído aqui no nosso município de Jucás. Valeu!